Local, vai se ministrar a palavra. Peço a igreja que se coloque de pé, se dá a mão para cá, para interceder pelo Filho, para ministrar nesta noite. Deus amado, Deus querido, estamos aqui, meu Pai. A gente falou, o Senhor nos ouviu pela primeira parte, Pai, do louvor. Agora sim, tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai se fazer presente na segunda parte, meu Pai. Usa teu filho grandemente, assim como tu tem usado, meu Pai, a cada dia, a cada momento, Senhor, nos trabalhos, no local, meu Pai, assim, pela sua sabedoria que o Senhor deu a ele, meu Pai. Que o Senhor venha falar no nosso coração através da boca dele, meu Pai, e através da tua palavra. Usa ele grandemente, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Como a audiência começou orando nessa noite e louvando, louvando. O hino veio da água, chuva de graça. Essa chuva que o Senhor nos concedeu essa noite. Realmente, ninguém se fosse perguntar a cada um aqui, se quisesse que essa chuva viesse, eu ia dizer não, ninguém queria se molhar. Mas chuva é bênção. O que está determinado a acontecer, irmão, pode vir o que vier, tem que acontecer. Eu já até falei isso. A questão do livre-arbítrio que Deus nos dá. O livre-arbítrio é uma escolha que o homem escolhe na hora o que ele quer fazer, o que deve fazer, se vai fazer ou não vai fazer. Mas o livre-arbítrio pode ser mudado, pode mudar de rota, você pode falar que vai em determinado lugar, você pode mudar de ideia. Porque todos nós fizemos planos aqui sem dinheiro, mas a chuva vem e nossos planos têm que se mudar. É para começar a ser dinheiro, as pessoas vão mais tarde. Porque já está determinado por Deus chover. E Deus vai deixar de chover por causa de mim. Você não tem milhares de pessoas orando. No Nordeste tem lugar aí, irmão, que a terra está seca, sabe mais desviado do mato. O povo está brigando entre os animais, ou ele ou ele ou o animal. E nós estamos agraciados por essa chuva. Mas tem muita gente que está precisando dessa chuva. Mas Deus vai dar uma chuva de bênção nessa noite. Para quem vai você. Amém? Vamos ficar sobre os seus pés. Abra a sua Bíblia. O Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Parece fiel, Pai. Lucas capítulo 15, versículo 21. Versículo 21. Bem conhecida essa passagem. Todos acharam? Lucas não, desculpa, Mateus capítulo 15, versículo 21. Porque eu estava hoje nessa tarde estudando um pouco dos livros sinóticos, livros de Mateus, Marcos e Lucas. Eu estava meditando em Lucas hoje, Marcos também. Mas é Mateus capítulo 15, versículo 21. Que vai falar a respeito da mulher cananeia, né? Pensa para o Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse:
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Podem sentar. Nós estamos na semana do mês, o Dia das Mulheres, a festividade em muitas igrejas, né? E hoje é um culto evangelístico, mas essa palavra de Deus vai se direcionar não só para você, mulher, mas uma lição de vida para mim e para você, homem. Porque, irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele faz coisas que nós não entendemos, e às vezes nós ficamos perguntando sempre por quê e para quê. Mas tudo na nossa vida, quando vem uma enxurrada de lutas, de diversidade, é porque Deus tem um propósito. Irmãos, antes de nós entrarmos nessa mensagem, eu gostaria de dar um tema: humilhado, mas exaltado. Diga aí, humilhado, mas exaltado. Ou exaltado. Irmãos, Jesus estava na região da Galileia. Nós sabemos que o nosso Jesus, aonde ele passava, sempre uma grande multidão acompanhava. E nós sabemos que tinha pessoas ali precisando de uma cura. Tinha muitas pessoas ali procurando um alimento para comer, porque Jesus, quando multiplicou os pães e os peixinhos, alimentou milhares de pessoas. Mas também tinha muitos ali, fariseus, saduceus, escribas, homens da lei, que queriam pegar o nosso Senhor Jesus em uma faca. Jesus estava na região da Galileia, mas foi para Tiro. Tiro é uma cidade, Sidom já é outra. Da distância onde Jesus estava para a região de Tiro, estava 100 quilômetros, e de Tiro para Sidom, uma distância de 40 quilômetros. Era uma região, irmão, tomada pela idolatria, pelos deuses pagãos daquela região. Mas o que nos faz, irmão, nos destacar essa mensagem, porque o nosso Senhor Jesus, que você conhece, que eu conheço, você conhece, é um Deus que ele pega aquele que ninguém acredita e bota para sentar como príncipe, como rei. É aquele que é conhecido como o Deus do amor, o Deus solidário, o Deus que estende a mão, o Deus que nunca diz não àquele que realmente de todo o coração o busca. Ele nunca vai negar nada ao seu filho. O pai terreno nunca vai negar um pão a um filho com fome. Pai nenhum, mãe nenhum vai negar nada ao seu filho. Mas há ocasiões que no pai terreno, às vezes temos que estar sujeito a dizer não. E às vezes o não, às vezes até nos machuca. Porque às vezes a criança chega: pai, eu quero isso, mas muitas das vezes aquele momento não é o momento certo de ele receber aquele emprego que ele está tanto pedindo, aquele brinquedo que ele tanto está pedindo. Às vezes o coração do pai até quer dar, mas o pai quer ensinar que na vida nós temos que aprender o sim e o não. Nós sabemos que o nosso Deus é esse Deus maravilhoso. Mas quando nós começamos, irmão, a examinar a Escritura, no versículo 22, irmão, aqui diz a palavra: eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, daquela região pagã, de idolatria, e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente. Irmão, é diferente você chegar para alguém e dizer: ele está com fome, ele está doente, ele está endemoniado. Mas essa mulher chega de uma tal forma que talvez se fosse para mim, para você, seu coração se comovia de tal maneira de querer ajudar aquela mulher. Ela diz todas as suas palavras: a minha filha se encontra miseravelmente. Irmão, você sabe que essa palavra miserável é uma palavra de baixo escalão tão grande, irmão. Uma pessoa miserável
utilizar para te mostrar que às vezes nem você, pensando que às vezes você é humilhado e vai ficar só na humilhação, não. Tudo tem um propósito, um plano de Deus na nossa vida. Mas ainda, irmãos, nós iremos ainda chegar a um ponto central, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor. Nós sabemos que é um Deus que veio para os pecadores. Ele poderia ter nascido numa família rica, mas ele nasceu numa família humilde. Ele poderia ter nascido nos melhores hospitais daquela época, mas ele nasceu numa manjedoura. E essa mulher diz: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Imagine. E sabe qual é a resposta? No versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus não disse nada. Aquela mulher, irmão, imagine qual poderia estar o semblante daquela mulher, sabendo que ela está passando por um difícil, e ela chega naquele que pode resolver a sua situação. Jesus não somente se cala, não se dirige a uma palavra. Aquela mulher teve muitas razões de dizer: eu não sou bem-vinda aqui, e voltar para casa frustrada. Era uma difícil prova de fé para aquela mulher. Talvez a mulher não estava entendendo o que Jesus queria para a vida dela, de que forma Deus queria trabalhar na vida dela. Você vai entender que muitas das vezes nós passamos por diversidade e pensamos que Deus nos esqueceu. Não, Ele está te provando para saber aonde vai a tua fé. Glória a Deus, aleluia. Estava sendo humilhada aquela mulher, sim. Mas o importante é do outro lado. Você irá cantar mediante a palavra de Deus a sua vitória. Glória a Deus, aleluia. O Senhor não olha, irmão, para a raça e origem das pessoas, mas sim para a sua fé. Jesus se calou. E aquela mulher ficou esperando uma resposta. Mas se você for para analisar no versículo ainda 23, mas ele não me respondeu palavra. E sabe qual foi os discípulos que os discípulos falaram? Os discípulos disseram, e os seus discípulos chegando ao pé dele e rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem entrando atrás de nós. O discípulo: Senhor, despede. Não dê ouvido. Deixa ela gritando sozinha aí. E essa mulher continua na mesma posição que ela estava. Apesar da luta que você está passando, irmão, não fique pensando que você vai perder. Continua na mesma posição. Porque a vitória está em milésimo de segundo para acontecer. E você acaba perdendo por causa da palavra de alguém. Porque no meio da luta, irmão, você não vai ouvir muitas palavras de ânimo. Não vai ter muitas pessoas para querer te levantar, não. Vai vir sempre pessoas como essa aí, ó. Despega. Não ouça o que ela vai falar. Não atenda, Senhor. Muitas pessoas vão querer te parar. Mas essa é a hora que você tem que prosseguir e seguir os passos de Jesus, como diz o louvor de Cassiano. Jesus humilhou aquela mulher. E o interessante, irmão, que às vezes a gente ficamos assim, irmãos, no meio do deserto, e a gente procura uma mão amiga e não encontra ninguém, irmãos. E quando nós encontramos Jesus, pensando que Deus vai dar solução, Jesus se cala. Mas o calar de Deus
Deus tem início, tem meio, tem fim. Só que o calar de Deus é diferente do meu. Talvez você pode calar por um dia, mas Deus pode calar por um ano, ou 38 anos, ou 12 anos. Mas na hora que ele vier falar, é para te dar vitória, é para sim ou não, ou é para se levantar ou para cair. E ainda no versículo 24, e ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente fica sem entender o que o Senhor estava querendo falar para aquela mulher. Sabe por que ele disse assim isso, meu irmão? No versículo 24: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai. A prioridade de Jesus naquele momento, irmão, veio com a missão de pregar e salvar o povo judeu. Israel, que era o xodó de Deus. Israel era o xodó de Deus. Aquela mulher estava se humilhando, mas Jesus está dizendo assim: eu tenho uma missão mais importante do que você. Aleluia. Eu quero lhe atender sim, mas primeiro eu vou atender o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiro eu vou atender aqueles que fazem a minha vontade. Glória a Deus, glória a Deus. E as pessoas sabiam quem era aquela mulher. E Deus sabia muito mais. Jesus sabia quem era aquela mulher. Porque, irmão, a palavra diz aqui no versículo 25, presta atenção. Então chegou ela, olha, tudo isso que ela ouviu. Jesus não disse uma palavra. Os discípulos mandou que o Senhor dispensasse. E o Senhor disse na cara dela que Deus não veio para atender, assim atender a missão que ele tinha para pregar e salvar o povo de Deus, o xodó dele, Israel. Mas no versículo 5, irmão, então chegou ela e o adorou. Ela se humilhou agora, irmão. Essa mulher é persistente, irmão, porque o Senhor disse: se um dia uma mulher viesse esquecer do seu filho, eu todavia jamais esquecerei de ti, diz o Senhor, meu irmão. Essa mulher então, diz que a palavra, então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mulher estava pedindo socorro, irmão. Que talvez se fosse para ela, na primeira palavra que Jesus se calasse, ela voltava para trás. Mas ela tinha um ser em casa. A Bíblia não relata se tinha da idade da filha do irmão deles. A Bíblia não relata se a filha dela era da idade do seu filho mais velho. A Bíblia não relata se a filha dela era uma adolescente, uma pré-adolescente, se era uma jovem. Mas aqui fala que a filha dela estava miseravelmente demoniada. Irmão, miseravelmente demoniada são legiões de demônio. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Uma mãe, ela não quer, irmão, essa mulher é uma mãe amorosa. Uma mãe amorosa e sofredora. Entre todos os povos, o amor de mãe é capaz de qualquer sacrifício. Isto ela nos mostrou, isso ela nos ensinou. Irmão, o amor de uma mãe, se for preciso ela dar a sua vida, ela dá. Eu tenho, quando vou no médico tomar injeção, eu não gosto, eu não gosto de tomar injeção, mas não sou tão medroso igual uns aí que chega até a desmaiar. Não gosto. Tirar sangue também, não gosto, mas separação a gente nós fazemos. E a mulher está falando: pô, tem um vizinho aí que vai ter que fazer uma cirurgia, não precisa de sangue. Eu falei: amor, eu sei que muita gente precisa de sangue, mas eu não tenho, sabe, natureza para tirar sangue. Mas a única pessoa que eu teria daria até minha última gota de sangue, se for para a vida, eu faria para o meu filho. Eu tenho certeza que nada de você fazer para o seu filho. Mas tem gente que é normal, diz que hoje a partir de 50 aqui você pode doar até um litro de sangue. Às vezes a gente vai fazer um exame de sangue, tira só um pouquinho ali, você quando ele vier, a gente já está desmaiando, já aconteceu comigo, já pressa a baixar. Você fica 12 horas, irmão, sem se alimentar. Aí chega lá uma mulher que tem uma postura, tira aquela agulha, tira a primeira postura, você só olhando. E de repente tira a segunda também vai acabar com isso.
Sua fé chamou o Senhor de filho de Davi. Se você chamar Jesus filho de Davi, não sai lembrar ninguém do cego Bartimeu. Olha a diferença, irmão. Jesus estava passando na beira do caminho, o cego Bartimeu estava na beira do caminho, estava passando pelo caminho. Quando o cego Bartimeu, Jesus filho de Davi, Jesus não teve poder nenhum, Jesus não se calou, Jesus não teve poder de Deus, Jesus foi até ele, o que queres que eu te faça? O Senhor veio, vai que tua fé salvou. Quando Bartimeu estava na beira do caminho, Jesus não teve poder nenhum, o atendeu. Zaqueu da mesma forma, quando Zaqueu subiu na primeira grava, Jesus viu Zaqueu primeiro e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Mas por que Jesus estava humilhando essa mulher? Por que Jesus não queria atender essa mulher? Qual era o propósito de Deus para aquela mulher? Que lição Deus estava dando para aquela mulher? Ele, porém, respondeu e disse: aqui, irmão, essa palavra foi dura. Ainda não parou Jesus só dando uma lição de moral a essa mulher, mas é uma lição, irmão, de verdadeira, para ela saber quem estava à frente dela era maior do que tudo, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o juiz dos juízes. No versículo 26, essa palavra é dura. Porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Sabe o que Deus estava falando aqui? Aquela mulher estava chamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente demoniada. E ainda no versículo 25, então a gente chegou a ela adorando, dizendo: Senhor, me socorre em mim. O Senhor Jesus diz assim, é como se fosse assim, ó: está aqui eu, uma bandeja de alimento, e vão chegar para mim, eu vou me dar um pouco desse pão. Eu disse: não, esse pão é do povo de Israel, eu vou deixar que dá o povo de Israel até o meu xodó para dar para você. Irmãos, sabe o que é uma humilhação você ser comparado, irmão, com um cachorro? E ela diz no versículo 27, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Deus estava dando lição de vida, irmão. Você ser comparado com um cachorro, irmão. Um cachorro fica no relento, vocês vão sair agora aí nessa noite agora. Chovendo, está muitos cachorros aí deitados aí pelos cantos, tomando chuva no relento, porque naquela época o único animal que era valioso, que rei estava em cima deles, príncipe era acabar. Mas Deus estava dando uma lição de vida para aquela mulher. Irmãos, a humilhação comparada com o cachorro que dormia no relento não é fácil. Quem era, irmão? Deus, irmãos, ele quando tem uma obra na vida de um homem, quem era? Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um publicano, cobrador de impostos. Quem era Lucas? Lucas era um doutor. Marcos, missionário, que acompanhou Paulo Barnabé em viagem missionária. Quem era João e Pedro, pescador? Deus chamou homens humildes para trabalhar na obra dele, homens que tinham altos cargos na sociedade. E todos esses, irmãos, como Lucas, como Mateus, homens que tinham um bom emprego naquela época, deixou tudo que tinha, porque aquele que deixar pai e mãe e por amor de Cristo não é livre dele. Aí a resposta: por que essa humilhação? Por que Deus estava tratando essa mulher dessa forma? Porque Jesus não queria atender. Vamos voltar aqui, irmãos, para Marcos. Se você
a palavra diz aqui, vou ler o início. E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, que queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, e ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E ao 26, e a mulher era grega, Sirofinícia, da nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha demônios. Mas Jesus disse: deixai primeiro saciar os meus filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E por que Deus está comendo aquela mulher? Porque historicamente, irmão, aquela mulher era de origem grega. Aqui diz aqui que ela era grega. Sirofinícia é a mesma mulher de Cananeia. Historicamente, aquela mulher era do povo grego. O povo grego, na história, se você for pesquisar, irmão, eram pessoas de alto escalão, eram pessoas tirantes, magnatas, boçal da época, eram pessoas ricas, eram as pessoas que humilhavam o povo de Deus, humilhavam o povo de Israel, humilhavam o povo hebreu. Era um povo que tinha um nariz empinado, como nós dizemos no povo popular. Porque nós sabemos, irmão, quando uma pessoa de alto escalão vai conversar com outra pessoa, é aquele respeito, olho no olho, pega na mão, aquele respeito. Mas quando uma pessoa pobre, se for pegar na mão, pega-se na pontinha, porque tem nojo de pegar na mão do irmão, da irmã, na mão da irmã. Por isso que Deus sabia quem era aquela mulher, porque o nosso Deus é onisciente, onipresente, Ele é onisciente, Ele conhece o teu pensar, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Por isso que Jesus está humilhando aquela mulher, porque no passado ela humilhou o povo de Deus, mas Deus está dando lição para ela, porque Ele estava diante dela. É maior do que os reinos daquela terra, é maior do que os homens da lei daquela época. O Deus que estava ensinando ela, Deus estava humilhando sim, mas estava humilhando com a verdade. É por isso que às vezes nós não entendemos, irmão, quando você vê um irmão passando por um processo de luta, mas você não sabe quem foi ele, foi ela no passado. Você não sabe quantas pessoas ela pisou, quantas pessoas ele pisou. E muitas das vezes nós queremos entrar nessa prova, nessa luta. Às vezes nós queremos ajudar aquele irmão que está passando pela prova. E você, irmão, tem que deixar, meu irmão, porque se você entrar, você acaba se afundando junto com ele. Porque talvez se Jesus fosse tratar ela como no mesmo nível, irmão, talvez aquela mulher nisso, ela não ia falar com Jesus, sabe, com um coração cheio de amor. Talvez se Deus não mostrasse o lugar que ela tinha que ficar, talvez se Jesus fosse tudo com ela, talvez ela não ia se humilhar, talvez na primeira palavra voltar e a filha dela ia perder a bênção, não ia ser curada. Mas Deus às vezes tem que nos humilhar para nós ser exaltados, porque Tiago 4, versículo 10, humilhar-nos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E é interessante, irmão, apesar de tudo isso que Jesus estava ensinando a ela, e os discípulos ali, o povo tudo vendo aquilo, é para que o reino de Deus seja glorificado. Amém. E voltando aqui, irmãos, Mateus 15. E aí, e disse, então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, irmão, por isso que eu disse na mensagem, humilhada, mas exaltada no final. Às vezes nós não entendemos o início da caminhada.
Talvez se ela tivesse ouvido a primeira palavra, talvez ela não tivesse um coração cheio de amor para com o próximo, ela tinha voltado e tinha perdido a sua bênção. Então, irmão, deixa essa reflexão para o teu coração, no meio da diversidade da luta. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Não pare de persistir. Sempre fica na posição de vaso. Às vezes nós não entendemos hoje, mas nós iremos entender depois, porque o Deus que eu sigo, que você segue, ele é diferente do teu. A matemática de Deus é diferente da minha e da tua. Os primeiros serão derradeiros, os derradeiros serão os primeiros. Não sai engraçado porque ele na mão, quando estava com o corpo moribundo, cheio de chagas. Era um homem que era escalando. Na alta sociedade, quando chega para Elias, ele queria que ser fosse recebido como o profeta Elias. Elias sabia quem era ele, o Espírito Santo mostrou para Elias quem era Naamã. Disse o quê? Chamou do seu servo. Nem foi ele para atender Naamã. Vai lá, diga a ele que vai lá no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e ele será curado.